Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 76. A Flying Dragon Academy, assim como a Hidden Dragon Academy, é uma academia dentro da mesma academia. Existem 6 faculdades como esta na academia. Estudantes comuns de universidades, estudantes de faculdades independentes e estudantes de faculdades superiores. Como se fosse uma regra tácita, os alunos também foram avaliados. No incidente anterior de Lindzen, estudantes comuns e universitários quase começaram a se mover. 0 Também houve competição dentro da academia. Shua estava preocupado. Irmão mais velho Moyu, você realmente quer entrar e escovar sozinho? Lin Moyu assentiu. Quando ele estava prestes a entrar, de repente uma voz arrogante soou em seu rosto. Fique fora do caminho. Capítulo 87. Se ele tiver sucesso, fará história. Os olhos de Lin Mo são rápidos e ele puxa Xuan. Um cavaleiro vestido com armadura completa se aproximou com um rosto feroz. Se não fosse pelos movimentos rápidos de Lin Moyu, ele poderia ter esbarrado em Xuan. Atrás dele estavam muitos outros. O cavaleiro é corpulento e tem quase 2 metros de altura, dando uma forte sensação de opressão. Ele semicerrou os olhos para Lin Moyu, cheio de desdém. Então ele ergueu a cabeça com orgulho. Nossa Academia Baili vai escovar a cópia do deserto tirano hoje e estamos fadados a estabelecer um novo recorde. Atrás. Ele havia dezenas de pessoas gritando em resposta. O recorde da missão Tiran Desert foi mantido por 4 anos, estabelecido pela Flying Dragon Academy. Ninguém estabeleceu um novo recorde em 4 anos, o que mostra o quão difícil é a réplica do Tiran Desert. Xuan sussurrou. Nos últimos dias, houve notícias de que a Academia Baili iria escovar a cópia do tirano. Disse que estão bem preparados e por isso existem vários jogadores principais que ficaram presos no nível 3-0. Alguns cadetes de alto nível da academia também prepararam um conjunto completo de equipamentos dourados para eles. Lin Moyu conseguia entender seus pensamentos. Estabelecer um novo recorde não é apenas muitos pontos e pontos de contribuição, mas também uma honra. Os alunos da academia trabalharão duro por esta homenagem. Ao mesmo tempo, também pode se tornar um passo para eles ingressarem na melhor faculdade. O cavaleiro anunciou em nome da Academia Baili que iria atacar o Tiran Desert Quest e estabelecer um recorde estabelecido pela Flying Dragon Academy há 4 anos. Então ele olhou para Lin Moyu novamente. Colega 04, me avise. Lin Mo não se mexeu e não tinha a menor intenção de deixar entrar. Eu irei primeiro. Ele disse levemente e não deu o lado certo. O cavaleiro franziu a testa. Colega, você quer nos seguir para escovar a cópia? Desculpe, temos uma missão desta vez, vou levá-lo na próxima vez. Lin Mo não conseguia rir ou chorar. O sentimento de si mesmo desse cara também é bom demais. Quando ele pediu para ele trazer 0 viu que Lin Moyu ainda não tinha intenção de deixar, o cavaleiro franziu a testa, sentindo-se um pouco envergonhado e um pouco humilhado. Acho Lin Moyu tão chato. Mas as centenas de pares de olhos na copiadora observavam e ele não podia deixar Lin Moyu dizer nada. Ele gritou com raiva, tudo pronto, vá para a cópia. Assim que suas palavras caíram, ele apenas ouviu Lin Moyu dizer a Xuan, estou no livro. Xu. An acenou com a cabeça, tenha cuidado. Lin. As palavras de Mo desapareceram e o vórtice da cópia do deserto tirano também se iluminou. Isso mostra que tem gente lá dentro e Lin Moyu realmente entrou. O canto da boca do cavaleiro se contraiu. Esse garoto está aqui para causar problemas, entrar sozinho, procurando a morte. De repente, todo o salão de cópias ficou animado. Eu vou, ele realmente entrou.
Mesmo o deserto tirano se atreve a escovar sozinho. Que cara grande é, sem dúvida. Nunca ouvi falar de ninguém que conseguisse separar uma cópia grande. Se ele tiver sucesso, ele fará história. É difícil e não creio que seja provável que tenha sucesso. Já estive no deserto tirano uma vez, é muito perigoso e, se não tomar cuidado, morrerei. Se alguém definitivamente não pode, ele não pode dizer. Os cantos da boca do cavaleiro liderado pela Academia Bailey se contraíram. A equipe da Academia Bailey está bem preparada para bater recordes. Então não preste atenção, e acabe prestando atenção em um carinha com um único pincel. Ele viu que Lin Moyu ainda estava usando equipamento prateado. E ele é um conjunto completo de equipamentos dourados. Nesse momento, todos da Academia Bailey ficaram um pouco envergonhados. O cavaleiro percebeu que seu ímpeto havia diminuído e sabia que não poderia esperar mais. Insira a cópia. Com um grande gole, os alunos da Academia Bailey correram e se teletransportaram para a cópia. O cavaleiro também olhou para a cortina de luz antes de entrar na cópia. 16 horas, 45 minutos e 18 segundos. Com certeza vou quebrar esse recorde. O deserto tirano é uma réplica grande e já está no nível 25, e as cargas aumentam naturalmente em todos os barcos. Lin Moyu pagou 500 pontos quando entrou. Se quiser eliminar o tempo de espera, você precisa de 2.000 pontos. Se você escovar esta cópia repetidamente, uma vez equivale a 2.500 pontos, 4 vezes equivale a 10.000 pontos. Pela primeira vez, Lin Moyu sentiu que os 120.000 pontos que ainda lhe restavam pareciam não durar muito. Acontece que os pontos não são utilizados. Esperemos que a recompensa recorde seja um pouco melhor. O vento quente soprava, levantando a areia amarela, o sol escaldante acima, o sol escaldante e o aumento da temperatura, tudo lhe dizendo que o ambiente aqui era severo. Não muito longe, dunas de areia bloqueiam a vista. Lin Moyu se viu em uma bacia cercada por dunas de areia. Guerreiros esqueletos apareceram em grande número, e um total de 125 guerreiros esqueletos correram rapidamente em direção às informações de todos os lados. Mapas topográficos também aparecem em minha mente. Lin Moyu também subiu uma duna de areia e viu o deserto sem fim. Não há nenhum senso de direção. O sol escaldante paira diretamente acima de sua cabeça, incapaz de lhe mostrar o caminho. Aqui estão as cópias, não o mundo real. O sol escaldante na cabeça não se move, não indica o caminho de forma alguma. Sudeste, sudoeste, noroeste, não sei dizer. De acordo com o recorde de 16 horas, esta cópia terá um tamanho sem precedentes. Só de pensar nisso, de repente um guerreiro esqueleto enviou um aviso. Conheci o inimigo. Um galho morto apareceu de repente no deserto e enredou o guerreiro esqueleto. No entanto, o atributo de força do guerreiro esqueleto é alto. E ele balançou sua faca diretamente para cortar o galho morto, e então uma grande árvore saiu correndo do deserto. A grande árvore tem 10 metros de altura e inúmeros galhos mortos, e assim que sai, chicoteia freneticamente os guerreiros esqueletos. O guerreiro esqueleto acenou com a grande faca em sua mão, galhos mortos voaram e, em um piscar de olhos, apenas uma vara permaneceu nesta grande árvore, morrendo. Lin Moyu chegou e, antes que a grande árvore morresse, a técnica de detecção voou a tempo. Árvore fantasma do deserto, monstro de elite super aprimorado. Nível, 25. Força, 5.000 agilidade, 1.000 espírito, 2.000. Físico, 6.000. Habilidade, emaranhamento da morte. Olhando para este atributo, ele está muito próximo do esqueleto do guerreiro antes da atualização. Ainda mais forte do que a Piton gigante de nível chefe na cópia da sereia. É uma cópia grande. É apenas um mob comum e seus atributos já são comparáveis aos do chefe de nível 24 da cópia da sereia. Se não fosse pelo upgrade do guerreiro esqueleto, teria sido necessário um pouco de esforço para lidar com isso. Se for um guerreiro esqueleto de nível bronze antes, o atributo completo é 6.200.
Lidar com isso naturalmente não é problema, mas exige um pouco de esforço. É como lutar contra um chefe, você sempre tem que cortar mais. O que será tão fácil quanto agora? Depois que Lin Moyu viu claramente os atributos da outra parte, ele provavelmente teve uma ideia dos monstros na cópia Zero matar um fantasma do deserto de nível 25. Árvore, experiência mais obtém um galho de árvore fantasma asterisco 5. Não apenas os atributos são de nível de chefe, mas até de experiência. Matar um sozinho só dá 300.000 de experiência, o que é muito. Neste momento, os guerreiros esqueletos se conectaram ao inimigo, todos eles eram árvores fantasmas do deserto. Esta área desértica parece ser o território das árvores fantasmas do deserto. Não há muitos deles, eles estão por toda parte. Geralmente escondidos sob o deserto, quando alguém passa, ataca imediatamente. Habilidade: Armadura de Esqueleto. A palma da mão de Lin Moyu pressionou seu traje com armadura de osso. Um conjunto de armadura consistindo de ossos apareceu no corpo, brilhando em um branco prateado à luz do sol. Deixe o guerreiro esqueleto continuar a explorar o caminho em todas as direções. O alcance controlável do guerreiro esqueleto do nível Black Iron é de apenas 500 metros. No nível Bronze, atingiu 1.000 metros. Agora no nível Prata, o alcance atingiu 2.000 metros. Lin Moyu seguiu a rota pela qual o guerreiro esqueleto havia passado. Mais e mais áreas estão sendo detectadas. Capítulo 77. O mapa na mente de Lin Moyu também ficou perfeito. Uma hora se passou e o alcance de detecção de Lin Moyu estava ficando cada vez maior. Havia areia amarela por toda parte e nada mais. Exceto pela areia amarela, é uma árvore fantasma do deserto e não há outros monstros. Após 2 horas de sondagem, algo diferente finalmente apareceu em minha mente. Água. Água foi encontrada. 310 Lin Moyu correu. Parado nas dunas, vi um oásis. O canal do oásis se espalha ao longe, serpenteando por toda parte. Sem dizer uma palavra, afaste os guerreiros esqueletos em outras direções. Um grande número de guerreiros esqueletos apareceu instantaneamente na frente deles. Então corra para o oásis. Quando um oásis aparece no deserto, deve haver perigo. Guerreiros esqueletos abrem o caminho. O guerreiro esqueleto acabará de correr para a beira do oásis. Estrondo. O oásis rola com grandes salpicos. Então, um grande número de objetos semelhantes a escorpiões saiu correndo do oásis. Lin Mo não entrou em pânico, ele ainda estava nas dunas de areia neste momento e não caiu. A sonda sopra como uma brisa. Escorpião gigante oásis. Nível: 25. Força 4.000, agilidade 3.000, espírito 2.000. Físico: 6.000. Habilidade: agulha venenosa. Cada escorpião gigante tem 2 metros de altura, contando a cauda, o comprimento é superior a 5 metros. Existem agulhas venenosas gigantes na cauda, que parecem muito horríveis e assustadoras. Não existe apenas uma agulha venenosa, mas uma forma de pétala. Ele emite uma leve luz azul ao sol. Centenas de escorpiões gigantes do oásis avançaram em direção aos guerreiros esqueletos. O guerreiro esqueleto não teve o menor medo e a grande faca foi erguida. Se for outra equipe, ao se aproximar do oásis deve ser passo a passo. Atraia monstros aos poucos, certos e aniquile-os. Que é como Lin Moyu, simples e rude. 10 guerreiros esqueletos empunharam suas grandes facas ao mesmo tempo para mostrar suas habilidades. Habilidade: Ataque Furioso. Poder de ataque 3 vezes maior que seu próprio atributo de força para desferir um golpe furioso. A grande faca carregava uma luz vermelha e bloqueava o sol. Um escorpião gigante do oásis gritou e foi morto instantaneamente. Mate o escorpião gigante oásis nível 25, experiência a mais. Obtenha um pino de cauda afiado asterisco 3. Depois de 2 segundos, os outros escorpiões gigantes do oásis já se aproximaram.
Lin Moyu ergueu a palma da mão. Habilidade: Explosão de cadáver. Capítulo 88. O cultivo de habilidades da Terra Santa. Rugiu, explodindo areia amarela. O escorpião gigante do oásis foi envolto em areia amarela e levado pelo vento. O corpo caiu no ar. Habilidades uma após a outra. Explosão após explosão. Grandes poços apareceram. A areia amarela parecia chuva, e os escorpiões gigantes do oásis que foram mortos foram enterrados um após o outro. Leve muita experiência. Lin colocou o material no espaço de armazenamento. A experiência decola novamente. Uma experiência de cada monstro equivale a milhares de pequenas aranhas no ninho de aranha. Apenas uma onda de monstros, a experiência aumentou em 8%. Refrescante. Lin Moyu bebeu levemente em seu coração. Não esperava que depois do nível 20 a experiência pudesse aumentar tão rapidamente. Se você consegue continuar fritando monstros como este, não é tão fácil atualizar quanto beber água e comer. Outros são cuidadosos e exaustos para matar o monstro. Na frente de Lin Moyu, era tão simples e fácil quanto picar melões e cortar vegetais. A experiência realmente chove. Não apenas experiência, mas muito material. Em um piscar de olhos, os monstros na beira do oásis foram eliminados. Lin Moyu seguiu o guerreiro esqueleto e avançou ao longo do canal. O canal serpenteava ao longe e Lin Moyu não sabia se essa direção estava correta. Mas, atualmente, só há um caminho a percorrer. O resto do lugar é cheio de areia amarela e não dá para saber a direção. Em ambos os lados do curso de água habita um grande número de escorpiões gigantes em oásis, com seus corpos enterrados sob a areia amarela, muitas vezes com apenas as caudas expostas. À distância, parece um pico. À medida que os guerreiros esqueletos continuavam a avançar, esses espinhos também foram erradicados, deixando apenas cadáveres. Enquanto avançava, um grande número de guerreiros esqueletos também foi distribuído em ambos os lados. Eles seguiram a mesma direção de Lin Moyu, enquanto limpavam as árvores fantasmas escondidas no deserto. O número não é particularmente grande, mas é tudo experiência. O mapa do deserto tirano é simplesmente grande demais. Depois de mais de uma hora ao longo do canal, outras cenas finalmente apareceram à vista. Há uma montanha não muito alta que aparece no final do canal. Lin Moyu também sabia por que as outras equipes avançavam tão lentamente. A primeira é encontrar um caminho, e a segunda são esses escorpiões gigantes do oásis ao longo do caminho. Cada um deles não é pior em força do que os monstros de nível chefe das outras missões. A equipe média, mesmo uma formação completa de 40 pessoas, leva muito tempo para limpar o passado. A hidrovia flui até o fim e desaparece no subsolo. Algumas ocupações esparsas apareceram na minha frente, todas cactos. Ao lado do cacto rasteja um grande número de formigas. Não são formigas comuns, cada formiga tem mais de 1 metro de tamanho e mostra presas. Cada pé tem farpas, como uma faca grande com cabo afiado. Larvas do deserto. Monstro de elite aprimorado, nível 25. Força, 2500. Agilidade, 2000. Espírito, 1000. O físico, 3000. Habilidade, nenhuma. É mais fraco que o escorpião gigante do deserto e pertence ao monstro de elite aprimorado, que é semelhante ao monstro na dificuldade do nível pesadelo da réplica do mesmo nível. É que esse valor. E ainda é uma larva. As formigas são um grupo muito grande. Eles são hierárquicos e possuem uma clara divisão de trabalho. As larvas são apenas as mais fracas delas. Se até mesmo as formigas jovens são monstros de elite aprimorados. As formigas operárias acima dele, as formigas soldados. Lin Moyu já havia recuperado o ânimo e tinha o pressentimento de que um grande número de pontos de experiência estava se movendo em sua direção. A detecção chamou sua atenção. Várias formigas jovens levantaram a cabeça para olhar para Lin Moyu. No segundo seguinte, ele correu com um grito.
A velocidade é rápida e parece que excede a velocidade que o atributo de agilidade de 2000 deveria ter. É rápido. Os guerreiros esqueletos são mais rápidos. Vários guerreiros esqueletos os bloquearam, com as mãos para cima e para baixo. Clica 2 vezes. Flash kill direto, sem um pouco de suspense. A lacuna de atributos é muito grande. Atributo: o guerreiro esqueleto tem um poder de combate completamente esmagador. O guerreiro esqueleto saiu correndo e matou as formigas próximas, uma por uma. Matar larvas do deserto nível 25, experiência a mais. Capítulo 78. Ganhe presas de formiga asterisco 3 matar larvas do deserto nível 25, XP+. Obter presas de formiga asterisco 3. Os pontos de experiência estão aumentando constantemente. Mais de 4 horas se passaram desde a inserção da cópia. A experiência também subiu para 15%, e desde então não houve mais grupos estranhos, estão todos dispersos e a eficiência naturalmente caiu muito. O que é isso? Lin Moyu se aproximou e viu um cacto de aparência estranha. No cacto penduram pequenas frutas. A fruta azul escura, que parece uma uva, está salivando. Detecção indecisa. Fruta do deserto. Pode restaurar rapidamente uma grande quantidade de poder mental, precisa ser tomado dentro de 5 minutos após a colheita e não pode ser salvo. Então houve um rangido em meus ouvidos. Um grande número de larvas saiu do solo e rapidamente se cercou. O número é superior a 100. Essas jovens formigas gritaram com raiva para Lin Moyu, como se quisessem avisar Lin Moyu para ficar longe das frutas do deserto. Em resposta a eles estava a grande faca do guerreiro esqueleto. Lin Moyu olhou para frente e uma montanha alta bloqueou o caminho. Falésias íngremes, terreno difícil de escalar. No sopé da montanha existem várias entradas de cavernas. Também parece haver formigas na entrada. Buraco de formiga. Lin Moyu percebeu que esta era uma caverna de formigas. Para atravessar as montanhas, você precisa entrar na caverna das formigas. Mas havia 5 entradas de caverna na frente dele, e eu não sabia qual era a passagem certa, e a ideia mudou, e os 50 guerreiros esqueletos se dividiram em 5 grupos e correram para cavernas diferentes. E o próprio Lin Moyu colheu uma fruta do deserto e enfiou-a na boca. A fruta do deserto não é tão azeda quanto o esperado, mas tem um toque de doçura. O sabor é muito bom. O sabor e a forma são semelhantes aos das uvas. Originalmente, mais da metade do seu poder espiritual havia sido consumido. Depois de colher o fruto do deserto, o poder espiritual começou a se recuperar rapidamente. A velocidade foi muito rápida e em menos de 1 minuto o poder mental foi quase completamente restaurado. Lin Moyu não pôde deixar de demonstrar choque. Você deve saber que seu poder espiritual total é de 2.900, e com a bênção do traje espiritual, o poder espiritual é pelo menos 2 vezes maior que o dos magos do mesmo nível. O efeito das frutas do deserto também é bom demais. A velocidade de recuperação foi 10 vezes mais rápida do que quando ele meditou no Skill Cultivation Hall. Observe as manchas de cactos especiais pendurados na grande quantidade de frutas do deserto. Agarre o touro pelos chifres. Um por um, os magos esqueletos foram convocados. O poder espiritual que estava prestes a ser preenchido foi mais uma vez consumido em grandes quantidades. Depois de consumir seu poder espiritual, Lin Moyu dispersou todos os magos esqueletos convocados. Neste momento, o efeito medicinal da fruta do deserto não havia desaparecido, e o poder espiritual ainda estava se recuperando rapidamente. E quando o poder espiritual foi parcialmente restaurado, Lin Moyu começou a invocar o mago esqueleto novamente. Quando todos os efeitos medicinais desapareceram, ele pegou outra fruta do deserto e continuou esperando que seu poder mental se recuperasse. Magos esqueletos continuaram aparecendo e desaparecendo rapidamente. Este lugar parecia ser o melhor lugar para Lin Moyu cultivar suas habilidades. Só com isso, Lin Moyu sentiu que a viagem valeu a pena.
Sem se preocupar com o consumo de poder mental, a velocidade de cultivo da habilidade é rápida. Ao mesmo tempo em que ele cultiva a habilidade, os guerreiros esqueletos já correram para a caverna das formigas. A uma distância de 2.000 metros, esta é uma distância em linha reta que não muda devido à complexidade do terreno. Existem mais formigas em tocas. Matar larvas do deserto nível 25, experiência mais obter presas de formiga asterisco 3 matar nível 26. Formigas operárias do deserto, experiência mais obtenha presas de formiga asterisco 6. Pouco depois de entrar profundamente na caverna, o guerreiro esqueleto encontrou formigas operárias do deserto. Pela experiência, as formigas operárias do deserto são claramente monstros de elite super aprimorados. E o nível também atingiu o nível 26, e a experiência é maior. Pare de incomodar os guerreiros esqueletos e deixe-os lutar livremente e explorar o mapa. Ele fez tudo e começou a cultivar suas habilidades. Depois de invocar o mago esqueleto centenas de vezes seguidas, a habilidade foi finalmente atualizada para o nível 3. Mas este é apenas o começo. Lin Moyu ficou muito feliz, um lugar tão bom. Como você pode perder? Esta é simplesmente uma meca para o cultivo de habilidades. O tempo passou aos poucos e as habilidades de Lin Moyu não pararam por um momento, convocando sem escrúpulos. Os frutos do deserto foram colhidos um por um, e o poder espiritual estava sempre em estado de rápida recuperação. 10 minutos depois, a habilidade foi atualizada em um nível novamente. Não sei quão mais rápida é a velocidade em comparação com estar no salão de cultivo de habilidades boas. Na caverna das formigas, os guerreiros esqueletos continuam a explorar e avançar, e o mapa é melhorado gradualmente. A experiência também tem aumentado e já atingiu 17%. Depois de 3 horas, Lin Moyu parou lentamente. A fruta do deserto foi basicamente comida, e a habilidade Summoning Skeleton Mage também foi atualizada para o nível 20 por ele. Não existe litro para litro. Lin Moyu verificou os atributos do Mago Esqueleto e seus olhos brilharam de satisfação. 0 Mago Esqueleto de nível prata. Força, 6.000 Agilidade, 6.000 Espírito. Emoticon sorrindo físico, 6.000. Habilidade, Tempestade de Gelo. Tempestade de gelo, gelo. Tempestade. Formado dentro de um certo alcance, causando dano do elemento gelo ao alvo. O poder de ataque depende do poder mental. De pé. Na frente dele estava um mago esqueleto do sistema gelo frio. Um calafrio brilhou em ambas as palmas. Aglomerados de gelo aparecem e se dissipam. De vez em quando, ouve-se o som de gelo quebrando. Após um aumento de 30 vezes, até. Poder espiritual. Lin Moyu podia imaginar quão aterrorizante seria o poder de ataque do Mago Esqueleto. E sua habilidade, Tempestade de Gelo, é uma habilidade ofensiva de grupo. Lin Moyu apontou em uma direção e deu o comando para usar a habilidade. O Mago Esqueleto bateu com as duas mãos e disparou uma luz fria. Capítulo 89. Mago Esqueleto de nível prata, a Caverna das Formigas. Explodiu com uma luz fria sob o olhar de Lin Moyu. Num instante, gelo e chuva se misturaram. Grandes extensões de gelo frio choveram. O deserto originalmente quente foi subitamente congelado. A tempestade de gelo durou 10 segundos antes de terminar. Uma área de 10 metros é coberta. Habilidades de ataque em grupo e muito poderosas. O poder espiritual do ponto não é falso. Os magos esqueletos, como uma habilidade que só pode ser dominada no nível 20, são um pouco mais fortes que os guerreiros esqueletos e também devem ser normais. 2 tipos de esqueletos, cada um útil. Porém, o mago esqueleto também tem suas desvantagens, ou seja, é muito desgastante mentalmente. Convocar um guerreiro esqueleto requer apenas 500 de poder espiritual. E convocar um mago esqueleto é um poder espiritual total de 1.500, que é 3 vezes maior que o de um guerreiro esqueleto.
Se não fosse pelo fato de ele estar vestindo um traje espiritual de 3 peças, contando com seu próprio poder espiritual de 1.300 pontos, ele nem seria capaz de invocar um mago esqueleto de nível 20. Mas acho que também é verdade que quem consegue cultivar as novas habilidades que acabou de dominar até o nível 20 no nível 2. Basicamente não existe tal coisa. Vejam as frutas do deserto que já estão acabando. A maior parte do consumo ocorre na segunda metade da habilidade de invocação do Skeleton Magé. Principalmente após o nível 15, o consumo é extremamente rápido. Quase algumas invocações consumirão uma fruta do deserto. Seria bom poder retirá-lo da cópia. Infelizmente, a fruta do deserto não pode ser preservada e não pode ser reproduzida em cópias. Deve ser tomado dentro de 5 minutos após a colheita, caso contrário o efeito será perdido. Caso contrário, Lin Moyu realmente queria vir mais algumas vezes e trazer uma grande quantidade de frutas do deserto. O resto não pode ser desperdiçado, apenas preencha a posição do mago esqueleto. Existem agora 125 guerreiros esqueletos, um mago esqueleto e 74 espaços vazios no espaço de invocação. Capítulo 79. Aproveitando que ainda havia algumas frutas do deserto, Lin Moyu planejou preencher todas essas posições e comer uma fruta do deserto, e então convocou 5 guerreiros esqueletos. O número de guerreiros esqueletos chegou a 130. Então ele começou a invocar o mago esqueleto com todas as suas forças. Os atributos de convocação de um mago esqueleto são aleatórios e não controlados por Lin Moyu. Por um tempo, o vento soprou forte e vários elementos tremeram um após o outro. Sistema de incêndio. O sistema de vento. Sistema elétrico. Um por um, os magos esqueletos foram convocados e apareceram ao lado de Lin Moyu. Existem várias séries. Não importa qual departamento do mago esqueleto, os atributos são os mesmos, a diferença está nas habilidades. Mago esqueleto de fogo. Habilidade: Burst Flame, inflige dano elemental de fogo ao alvo, e o poder de ataque é determinado de acordo com o poder espiritual. Mago esqueleto de gelo. Habilidade: Tempestade de gelo, gelo. Tempestade é formada dentro do alcance, causando danos ao elemento gelo ao alvo, e o poder de ataque é determinado de acordo com o poder espiritual. Mago esqueleto do vento. Habilidade: Tempestade de tornado. Tempestade de tornado forma-se no alcance, causando dano do elemento vento ao alvo, e o poder de ataque é determinado de acordo com o poder espiritual. Mago esqueleto elétrico. Habilidade: Five Thundertop, inflige dano elétrico ao alvo, e o poder de ataque é determinado de acordo com o poder mental. Neles, as habilidades Fire e Electric Skeleton Magé são ataques únicos. A habilidade Skeleton Magé dos sistemas de gelo e vento é um ataque em grupo. O corpo branco prateado é ligeiramente mais curto que o do guerreiro esqueleto, mas o fogo da alma na cabeça é mais vigoroso. Os elementos em ambas as palmas rolam e fluem, mostrando grande poder. Lin Moyu sentiu que seu mago esqueleto era suficiente para matar um mago profissional do mesmo nível em segundos. Quando os frutos do deserto foram completamente consumidos, o espaço de invocação que estava vago há muito tempo foi finalmente preenchido. 130 guerreiros esqueletos, 70 magos esqueletos. Um total de 200 esqueletos formaram um exército de esqueletos. Lin Moyu sentiu que a cópia do mesmo nível poderia ser empurrada horizontalmente. Não importa a dificuldade do pesadelo, isso não é uma coisa. Mesmo a dificuldade infernal não é um problema. Assim como o deserto tirano onde está agora, uma cópia grande que requer 40 pessoas para atacar também pode ser empurrada para o lado por você mesmo. O exército de esqueletos é muito mais forte do que os profissionais de 40 pessoas. Da próxima vez, é hora de praticar outras habilidades. Há mais de uma habilidade para cultivar, assim como a armadura óssea, e todas as maldições lentas precisam ser cultivadas. Contanto que o poder mental seja suficiente, essas duas habilidades não são difíceis.
O mais difícil é o estouro dos cadáveres, afinal não são tantos cadáveres. Depois que o monstro da missão é morto, o corpo desaparece depois de um tempo. E ele não pode usar excessivamente, ainda precisa deixar algum poder mental para emergências. Demorou quase 4 horas antes e depois de cultivar a habilidade. Lin Moyu está na cópia há mais de 8 horas. Neste momento, o terreno da Caverna das Formigas foi explorado preliminarmente. Os guerreiros esqueletos avançaram 2.000 metros e obtiveram uma imagem clara da visão dentro de 2.000 metros. Lin Moyu descobriu que não importa em qual entrada ele entrasse, na verdade ela estava interligada internamente. Isto é muito parecido com um ninho de aranha. As cavernas de formigas são muito maiores que os ninhos de aranhas, atingindo uma distância de 2.000 metros de profundidade, o que é apenas uma pequena parte. Quando Lin Moyu entrou na caverna e a distância diminuiu, os guerreiros esqueletos começaram a se mover novamente. Eles rapidamente se movem pelas cavernas para descobrir o terreno para Lin Mo. A caverna das formigas está cheia de reviravoltas, e há muitas reviravoltas. Como um enorme labirinto, não há limite a ser encontrado. Lin Moyu só poderia escolher uma direção para seguir em frente. Mate formigas soldados do deserto nível 26, experiência mais. Obtenha presas de formiga asterisco 5. De repente, recebo uma mensagem incomum. Em algum lugar da caverna havia formigas soldados. De acordo com a divisão do trabalho entre as colônias de formigas, as formigas operárias são operárias e as formigas soldados são guerreiras. A formiga soldado é responsável por guardar a rainha e não vai ficar longe. Se você encontrar uma formiga soldado, significa que a formiga rainha não está muito longe. Lin Moyu imediatamente, a Eia, correu na direção da formiga soldado. Os outros esqueletos também viraram em uníssono. Cavernas de formigas estão sendo descobertas gradualmente e mais formigas soldados estão crescendo. Lin Moyu entrou em uma caverna extremamente larga. Um grande número de formigas soldados lá dentro estava despertando, e só quando Lin Moyu entrou é que elas as acordaram. Centenas de formigas soldados acordaram ao mesmo tempo, sacudindo o corpo e sibilando, correndo em direção a Lin Moyu. Quartel das formigas soldadas. Lin Moyu pensou nesta palavra. As formigas constroem ninhos, os soldados e as formigas enxameiam, haverá seu próprio acampamento militar. Escusado será dizer que aqui está. E deve haver mais de um ninho de quartel. O guerreiro esqueleto foi o primeiro a encontrá-lo, e o mago esqueleto também se moveu. Esta é a primeira batalha do mago esqueleto. Habilidade: explosão de chamas. Habilidade: tempestade de gelo. Habilidade: tornado. Habilidade: 5 raios. 70 magos esqueletos ao mesmo tempo. Por um tempo, os elementos se revoltaram e os feitiços voaram descontroladamente. O rugido na caverna é constante e colorido. Lin Moyu ficou deslumbrado, quando os guerreiros esqueletos correram em direção às formigas soldados. As formigas soldados já haviam sido mortas e feridas. O poder espiritual da ponta trouxe uma letalidade extremamente forte ao mago esqueleto. Muito além dos pares. Mesmo um profissional de nível 30 não pode causar tanto dano quanto um mago esqueleto, e centenas de formigas soldados à sua frente são massacradas. Embora não seja tão rápido quanto a explosão de um cadáver, economiza esforço. Lin Mo não precisou se mover, apenas ficou ali assistindo a um show de fogos de artifício. Na verdade, também é muito bonito, o que é incomparável com a explosão de cadáveres. O quartel das formigas soldados apareceu e Lin Moyu sentiu que deveria encontrar a direção certa. A equipe continuou avançando e vários quartéis de formigas soldados foram descobertos em sequência. O tamanho do quartel é melhor que aquele. XP está subindo a um ritmo alarmante. Nesse momento já havia chegado a 32%, e a equipe avançou sem obstáculos e finalmente entrou nas profundezas da caverna das formigas. Houve um zumbido em meus ouvidos. O guerreiro esqueleto passou por uma esquina e de repente encontrou um grupo de formigas voadoras.
Formigas voadoras do deserto, monstro de elite super aprimorado. Nível 27. Força 6.000, agilidade 3.000, espírito 3.000, físico 7.000. O guerreiro esqueleto reage com extrema rapidez e imediatamente enfrenta as formigas voadoras. As vantagens de atributos poderosos são, sem dúvida, exibidas. O poder de Gundam pode causar danos massivos às formigas voadoras, quase fatais. As formigas voadoras, por outro lado, têm dificuldade em causar muitos danos aos guerreiros esqueletos. O físico é forte demais para que as formigas voadoras quebrem a defesa. Com alguns esforços, o grupo de formigas voadoras foi morto. Mate formigas voadoras do deserto nível 27, experiência a mais. Obtenha asas de formiga voadora *2. Os olhos de Lin Moyu brilharam. Asas de formiga voadora são uma das tarefas no deserto tirano. Cada asa de formiga voadora vale 5.000 moedas de ouro. Todas as formigas voadoras apareceram, e Lin Moyu agora tinha certeza absoluta de que seu caminho estava certo. As formigas voadoras podem ser consideradas a guarda da formiga rainha e nunca estarão longe da rainha. E em uma colônia de formigas, o número de formigas voadoras não será particularmente grande. Pelo menos não tão absurdamente numerosas quanto as formigas soldados e as operárias. A equipe continuou avançando, encontrando mais formigas voadoras pelo caminho. Acontece que as formigas voadoras não têm quartel como as formigas soldados, são mais de 3 por grupo. Guerreiros esqueletos avançam para matar enxames de formigas voadoras. Inconscientemente, Lin Moyu estava andando na caverna das formigas por quase 2 horas e finalmente chegou ao fim. Uma enorme formiga aparece no olho. Essa formiga tem 10 metros de altura, todo o corpo está um pouco inchado e parece volumosa. 3 pares de asas enormes cresceram nas costas, vibrando algumas vezes de vez em quando, fazendo barulhos desconfortáveis. Capítulo 80. Na frente dela estão mais 4 formigas. As 4 formigas são igualmente altas, têm mais de 6 metros de altura, têm asas e podem voar. As pernas da formiga são como foices gigantes, que parecem muito assustadoras. Este é o chefe final da missão. Lin Moyu não teve vontade, com um pouco de dúvida, jogou fora a técnica de detecção. Os guerreiros esqueletos também saíram correndo em resposta. Capítulo 90. Se ao menos existissem tantos monstros o tempo todo. Desert Ant Queen, monstro de nível boss. Nível 28. Força 9.000, agilidade 3.000, espírito 8.000, físico 8.000. Habilidades: convocar colônia de formigas, ataque sônico, tempestade, enrolar, encolher. Sob a técnica de detecção, as informações da formiga rainha do deserto são rápidas. Não é um chefe de missão. O chefe da missão Tiran Desert deve ser um tirano. E é um nível de chefe de classe mundial. A formiga rainha à sua frente é apenas um monstro de nível líder. Os atributos não são muito altos. A sonda caiu sobre as outras 4 formigas gigantes ao mesmo tempo. Formiga rainha guarda, monstro de elite super aprimorado. Nível 27, força 5.000. Agilidade 4.000, espírito 3.000, físico 7.000. Habilidade: endurecimento de carapaça. 4. Guardas da rainha. A força é mediana, a agilidade é mediana e o espírito é mediano. Apenas o físico é extremamente elevado. Combine isso com habilidades. Obviamente é uma existência semelhante a um escudo de carne. Com a presença deles, a segurança da rainha pode aumentar bastante. A formiga rainha é a mais importante de todo o formigueiro e não há espaço para erros. Outras equipes ficam com dor de cabeça ao ver 4 guardas. Tente matá-los um por um. No entanto, a existência deles fez Lin Moyu ver a morte. Ao usar a técnica de detecção, o guerreiro esqueleto já havia avançado. Os guardas da formiga rainha também avançaram.
As asas da rainha vibraram e de repente soltaram um grito agudo. Habilidade: Ataque sônico. O som aterrorizante vibrou de um lado para outro no formigueiro. A armadura óssea no corpo de Lin Moyu explodiu com uma luz branco-prateada, resistindo ao ataque. Todos os Skeleton Warriors e Skeleton Mages são atacados ao mesmo tempo. É um ataque de grupo indiscriminado e extremamente difundido. Felizmente, o poder não era particularmente grande e a armadura óssea de Lin Moyu o bloqueou com sucesso. Quanto aos guerreiros esqueletos, eles bloquearam sem pressão, para que possam resistir à maioria dos ataques. Mate 1. Lin deu uma ordem e o guerreiro esqueleto liberou simultaneamente suas habilidades. A luz vermelha da faca grande é forte. Habilidade: Ataque Berserk. O mago esqueleto atrás dele também usou a habilidade pela primeira vez. Eles obedeceram às ordens de Lin Moyu e miraram na mesma guarda da rainha. Chamas, gelo, tornados, trovões. Ela floresce como fogos de artifício. Depois de uma luz ofuscante, este guarda foi morto instantaneamente em segundos. Mate a formiga rainha guarda nível 27, experiência a mais. Obtenha asas de formiga voadora *10. Lin Moyu levantou a mão pela primeira vez. Habilidade: Explosão de cadáver. Estrondo. Depois de um grande estrondo, os 3 guardas da rainha foram surpreendidos. Não está morto. Lin Moyu ficou ligeiramente atordoado. Essas 3 rainhas guardas não morreram após sofrerem uma explosão de cadáver. Isso representa 450% do poder de dano da vitalidade do cadáver. É impossível que o mesmo tipo de monstro resista a isso. Olhando de perto, ele descobriu que os 3 guardas da rainha estavam brilhando com um brilho metálico, que parecia estar coberto por uma camada de armadura. Habilidade: Endurecimento da carapaça. Lin Moyu entendeu que esses 3 guardas usaram habilidades para bloquear o dano da explosão do cadáver. O efeito desta habilidade deve ser o mesmo da defesa extrema do cavaleiro, o que aumenta muito o poder de defesa. O efeito é bom, só não sei quanto tempo pode durar. Os guerreiros esqueletos já haviam avançado, rápidos como um raio, e os cercaram assim que pousaram. As habilidades do mago esqueleto também surgiram em resposta, atacando em todas as direções. As 3 rainhas guardas tinham raios de habilidade em seus corpos. Todos os seus corpos eram extremamente duros e suas pernas pareciam foices desenhadas nos guerreiros esqueletos. Neste momento, foi difícil para os guerreiros esqueletos machucá-los. Eles também são incapazes de infligir muitos danos aos guerreiros esqueletos. A diferença de atributos é muito grande, apenas 5.000 pontos de força, diante do físico do guerreiro esqueleto de 120.000 pontos, realmente não dá para ver. Não é necessário lutar sozinho, sem falar que são 130 guerreiros esqueletos e 70 magos esqueletos atrás. Completamente desproporcional. Ataques massivos caíram sobre eles e o brilho de seus corpos rapidamente escureceu. De repente, a rainha bateu as asas novamente. Enormes asas balançam ao vento. O vento soprava como uma tempestade. Habilidade: Ataque tempestuoso. A tempestade assobiou e varreu. Um grande número de guerreiros esqueletos foi levado embora e ao mesmo tempo despedaçado pelo vento forte no ar. Os guerreiros esqueletos foram danificados um após o outro, embora o dano não tenha sido grande, foi o suficiente para mostrar a força das habilidades da formiga rainha. Lin Moyu sabia que tinha resistência elementar à existência de habilidades passivas. Quando aumentado, reduz o dano elemental em 3 vezes. Mesmo assim, o guerreiro esqueleto ficou ferido. Se você não tiver essa habilidade, estima-se que você se machucará ainda mais. Mude para outra profissão e você poderá até morrer em segundos. O rosto de Lin Moyu mudou e ele rapidamente deu 2 passos para trás e ficou atrás do mago esqueleto. Habilidade: Armadura de esqueleto. Reequipe-se com um conjunto de armadura. O vento forte soprou sobre o mago esqueleto, que não estava tão fisicamente apto quanto o guerreiro esqueleto, e também foi jogado para trás.
Felizmente, a distância é grande e a habilidade não é tão poderosa. A armadura de esqueleto brilhou continuamente, bloqueando o ataque. Lin Moyu sabia que a maior fraqueza do time ainda era ele mesmo. Mesmo com a armadura de esqueleto, sua defesa ainda é a mais fraca. Se você estiver gravemente ferido e o dano for transmitido ao esqueleto, o esqueleto também ficará gravemente ferido. Este dano é calculado com base nas suas próprias defesas, ignorando as defesas físicas do esqueleto. Portanto, se você pode evitar lesões, tente evitá-las. A tempestade durou 20 segundos antes de parar. Os guerreiros esqueletos caíram no chão um após o outro, levantaram-se rapidamente e continuaram a correr. Eles não sentem dor, não entendem o medo e apenas seguirão as ordens de Lin Moyu para lutar. O lutador mais perfeito. O mesmo se aplica ao Skeleton Magé, e várias habilidades foram faladas. Por um tempo, trovões de fogo e vento gelado surgiram novamente. O tempo de habilidade do ANT Guard chegou ao fim e a defesa desabou completamente no ataque. Com um grito, a Rainha Guarda morreu mais uma vez. A luz de habilidade dos outros dois também desapareceu. Lin Moyu não hesitou em começar diretamente. Habilidade: Explosão de Cadáver. Estrondo. 3 explosões corporais consecutivas. Na primeira vez, matou 2 outras rainhas guardas e feriu a formiga rainha. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.